Queridos, a Escritura, ela é muito clara. Você não pode usar textos isolados. Depois Cirulo usa Gênesis capítulo 13, usa o livro de Êxodo capítulo 16, depois vai usar de Josué, ou seja, tantos textos em que fala que Deus fez o seu povo de Israel prosperar, ele trouxe como se Deus falasse para o seu povo, a sua igreja hoje. O que ele não disse foi da derrota do povo de Israel diante de Ai, aquela cidade em que eles perderam aquela batalha. O que ele não disse foi sobre os 400 anos de constantes derrotas, quando o povo de Israel foi oprimido no tempo dos juízes. O que ele não disse foi sobre o povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia, para a Síria. O que ele não disse foi das grandes derrotas que estão registradas também no Antigo Testamento. Então, quando nós avaliamos o falar do Cerulo pela exposição da Escritura, ele é considerado, até aí, no que diz respeito à interpretação dos textos, falso profeta. Porque o que ele diz, que Deus diz na Bíblia, não é o que Deus diz na sua palavra. Agora, ele diz o seguinte: Deus tem uma grande bênção para o seu povo neste tempo. Eu quero convidar você, neste momento, se este falar de Joel, se este falar de Deuteronômio, se este falar de Êxodo, se este falar de Josué, não é o falar de Deus para o povo do tempo presente, eu pergunto, qual é o falar de Deus para a sua igreja hoje? E aí você vai abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e quando você então ler aqui o falar de Deus para a sua igreja do século 21, você vai comparar ao falar do Cerulo. Se tiver em concordância, ele é um profeta de Deus, mas se houver discordância, ele é declarado pela sua própria palavra falso profeta. Veja, Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia a partir do versículo 15. Carta à igreja em Laodiceia. Aqui Jesus fala à igreja do século 20 e 21. Haja vista que a primeira carta a Éfeso é a igreja do primeiro século, e Esmina do segundo século, e Pérgamo do terceiro e quarto século, e então Tiatira do século 5 ao século 16, e então nós temos Sardes, a igreja da Reforma. Ao tempo da Reforma temos então Filadélfia, que é a igreja do século 18, e então Laodiceia, a igreja do século 20 e 21. Veja o que Jesus fala para esta igreja, para a igreja do tempo presente, para todos que nessa manhã escutam essa palavra. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 15 em diante, que nos diz: conheço as tuas obras. Jesus está dizendo agora, esta é uma autêntica profecia para a igreja, para o povo de Deus desses nossos dias. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu acho estranho Jesus falar isso a respeito da sua igreja desse tempo. E agora o Cerulo aparece dizendo que Deus disse para ele que Deus quer enriquecer o povo de riquezas materiais. Mas veja a dissonância, como cresce a cada versículo que nós lemos aqui em Apocalipse. Versículo 17 nos diz: pois dizes, a igreja desse século diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A profecia, a palavra de Deus para a igreja do século 21 é: igreja, você é infeliz, sim, pobre, miserável, cego e nu. Como diz o 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, eu não vejo nenhuma concordância desta palavra, desta profecia bíblica para com a profecia do Cerulo. Enquanto o Cerulo diz que Deus quer dar dinheiro, prosperidade material para o seu povo, Jesus, na autêntica profecia da Escritura,
Escritura diz que este povo é um povo que é rico materialmente, mas que espiritualmente é um povo pobre, um povo cego, um povo nu, destituído das verdadeiras riquezas espirituais. Igreja, Jesus não quer nos dar prosperidade material, ainda que Ele possa fazê-lo de acordo com a sua vontade, como Ele bem quiser. O que a igreja precisa e o que Deus quer que nós tenhamos está no capítulo 3, no versículo 18: ouro refinado pelo fogo, que é um caráter, que é uma alma burilada no fogo da provação, uma alma que foi transformada no batismo com fogo, uma alma que já desarraigou da terra todos os seus desejos e que alça a cada dia pelo processo de santificação para estar mais próximo de Deus, aguardando a sua segunda vinda. Aconselho-te que compres vestiduras brancas. E aqui há um detalhe interessante, que coincide um pouco com a profecia do Cerulo. Ele diz que Deus quer nos dar discernimento. É verdade, ele diz: compre de mim, de Cristo, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, quantos cristãos usarem o colírio da palavra de Deus, verão a sua condição miserável, verão a sua condição de pobreza espiritual, verão a sua condição de afastamento de Deus. Ora, aqueles que não podem ver deste modo a igreja desse século, antes acha que Deus quer dar dinheiro para o seu povo, este não tem nem sequer para si mesmo discernimento, que dirá o poder de dá-lo a outras pessoas. Usem o colírio da palavra de Deus. Queridos, quando eu leio esta profecia e comparo a profecia do Cerulo, em nome de Jesus, eu não posso me calar. Eu preciso dizer que, segundo a Escritura e julgando à luz da Bíblia, o falar do Cerulo, ele é um falso profeta típico em os nossos dias. E ouça mais, todos os que o apoiam ministerialmente, que os trazem ao Brasil, são semelhantemente tidos por falsos profetas, por assinarem embaixo um falar que não está de acordo com a Escritura. Queridos, esta mensagem não tem por objetivo jamais criar problemas de ordens pessoais, ainda que assim muitos o verão. Mas é porque a Bíblia diz que sempre quando falsos profetas se levantaram no meio do povo de Deus, dizendo paz e segurança, tudo vai dar certo, quando Deus dizia guerra, quando Deus dizia disciplina, quando Deus dizia que não viria aquela paz, sempre Deus levantou profetas verdadeiros para fazer emudecer os falsos profetas. Isso aconteceu em toda a Escritura. Basta que você leia e se certifique que sempre quando há os falsos profetas falando, Deus não deixa o seu povo sem um olhar e sem um falar que esteja de acordo com a sua palavra. Você que está em casa deve julgar esta questão sempre à luz da Bíblia. Que você possa fazer morrer todo o sentimentalismo, tradicionalismo que você tem. Talvez você ame a sua tradição, ame a sua igreja, ame o seu movimento, mas tudo isso não pode estar acima da palavra de Deus, não pode estar acima da Escritura. O que eu aqui falei nesta manhã, eu o fiz em nome de Jesus, na sua presença, com muito temor e tremor, porque o rebanho não é meu, o rebanho pertence a Jesus Cristo. E quem sou eu para ferir o rebanho de Deus ou para tocar naqueles que são verdadeiramente homens de Deus? Julguem à luz da Escritura. Tenham todos vocês um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.